Vamos ver o Django. O que é Django? Esse PDF aí está disponível. Nós vamos criar uma aplicação com Django e PostgreSQL. Postgre de verdade. Aqui está no PDF tem um índice, com tudo que vocês precisam. O Django, vou mostrar aqui para vocês, ele é um framework para desenvolvimento de aplicações web em Python. Você pode fazer aplicação com Vue ou sem Vue, usando o Django REST Framework. Nós vamos fazer uma aplicação de quadro de recados, onde o usuário pode postar e ver recados. Eu já ativei aqui um container Docker com Postgres. Está aqui. Se a gente der um Docker PS, ele aparece aqui, rodando. Aqui já está a aplicação. Eu vou ativar o ambiente virtual, source, bin, activate. Agora eu estou no ambiente virtual. Eu vou para a minha pasta aqui da aplicação, que é essa aqui. Isso é para mostrar para vocês o que a aplicação faz, tá? Eu vou tirar esse prompt aqui, está muito grande, reduzir para ficar melhor de vocês enxergarem. Então, na pasta eu tenho esse manage.py aqui, que é o script principal de controle das aplicações Django. Então eu vou dar python manage.py run server. Com isso eu starto a aplicação. E aqui já tem a URL dela. Basta eu colocar essa URL e o nome da aplicação, quadro. Eu vou logar com o usuário aqui, que eu criei. E essa é a aplicação. Aqui aparecem os recados que o usuário postou e aqui os recados de quem ele segue. Esse é um recado, como foi ele que postou, ele pode excluir. E esse é um recado de quem ele segue, não aparece link de excluir. E aqui tem link para você postar um recado novo, que é esse aqui. Vou colocar aqui alguma coisa. Hoje é feriado, qualquer coisa aqui. Já aparece lá o nosso novo recado, está lá. Eu posso excluir o recado porque fui eu que postei. Então pronto, essa é a aplicação. A primeira coisa do setup é criar o requirements.txt. Tem essas dependências aqui. Uma vez que a gente criou o requirements.txt, nós vamos vir aqui no terminal. Se você quiser, diminui o prompt para ficar melhor. E nós vamos criar um ambiente virtual com o Venv. Está lá, ambiente virtual criado. Para não bulhufar a sua configuração Python. E a gente ativa com source bin /activate. Pronto. Tudo que a gente instalar agora está no ambiente virtual. E a gente vai instalar com pip. Pip install -r requirements.txt. Demora um pouquinho. Está pegando tudo do cache porque eu já instalei o Django aqui. Eu tenho ele instalado. Ok, as dependências estão instaladas. Agora vamos dar uma olhada no banco de dados. Vamos criar um banco de dados para a gente. Está aqui no Docker, esse container aqui. Eu tenho que entrar lá e usar o PSQL. Então, docker exec -it, o nome do container, some postgre, /bin /bash. Agora eu estou dentro do container, estou num shell. É só eu abrir o PSQL. PSQL, -u maiúsculo, Postgres, que é o nome do usuário que eu criei. Estou no PSQL. Está lá. Posso dar qualquer comando PSQL aqui. /c para conectar, /q para sair. Vou dar um create database. O nome do database vai ser recadosdb. Ponto e vírgula. Pronto. Agora um contrabarra aqui e um exit. Então o banco de dados está criado. Não tem nenhuma tabela ainda.
quem vai criar as tabelas é o Django. E eu vou usar o Django Admin Start Project para criar o meu projeto Recados. Pronto, ele criou uma pasta com o projeto, está ali, Recados. Tem uma pasta com o mesmo nome que você pode importar dentro do seu projeto, das suas aplicações. Um projeto pode ter várias aplicações. Esse manage.py aqui é muito importante e a gente vai usar ele para quase tudo que a gente vai fazer daqui para frente. No settings.py é onde a gente configura toda a nossa aplicação. Então a gente vai mexer muito no settings.py até o final do tutorial aqui. Tem middleware, tem templates, tem applications, tem databases aqui. Essa configuração aqui é a primeira que a gente vai mexer, porque ele está apontando para o SQLite e a gente está usando Postgre. Então eu vou trocar isso aqui. Agora eu coloco aqui a configuração do meu Postgre. Está aqui PostgreSQL, o localhost, o nome do database, a porta, usuário e senha. E agora fica tudo pronto para funcionar. A próxima coisa que a gente vai fazer é usar o manage.py. Nós não estamos no diretório, agora entramos no diretório do projeto. Python manage.py. E vamos rodar o servidor, mesmo sem ter nenhuma aplicação. Você vai ver que ele está dizendo que tem 18 migrações para serem feitas no banco de dados. Por quê? Se eu ainda não escrevi código nenhum. Por causa das installed apps aqui. Tem um monte de installed apps que exigem banco de dados. Então você precisa rodar a migração para criar essas tabelas lá. Eu vou rodar aqui agora, manage.py, migrate. Isso vai criar todas as tabelas que o Django precisa criar das aplicações dele, de controle, que nós vamos usar algumas na nossa própria aplicação. Entrando lá no container, psql-u, Postgres, e vamos dar um /dt. Aliás, connect no banco de dados recados DB e um /dt. E a gente vai ver que tem várias tabelas criadas pelo Django com essa migração. Agora que o esquema do Django está criado, está na hora da gente criar o nosso modelo, o nosso esquema. Então, a gente vai rodar aqui Python manage.py, vamos criar nossa aplicação Start App quadro. Um projeto Django pode ter várias aplicações. Essa vai ser uma delas. Se a gente olhar aqui, ele criou uma pasta embaixo do projeto chamada quadro, com uma série de scripts prontos, inclusive as migrações. Entrando no models.py, a gente vê que é aqui que nós vamos criar o nosso modelo. No PDF explica como é que a gente vai criar o modelo, por quê, quais são os campos, e tem lá o que a gente tem que colocar nessa parte. Tá? Nós vamos usar a tabela OutUser do Django para representar o nosso usuário, porque ele tem que fazer logon. E nós temos que colocar a nossa aplicação dentro das installed apps do Django, para ele poder fazer a migração. Vamos fazer isso aqui. Então, dentro do apps.py, nós temos o quadro config, que é a configuração da nossa aplicação. Isso já foi criado para a gente. É só a gente vir aqui no settings.py e acrescentar uma linha. Isso vai fazer com que o Django enxergue nossa aplicação e faça a migração do banco de dados. Quadro, que é o nome da nossa aplicação, apps, quadro config. E uma vírgula no final. Com isso, nossa aplicação faz parte do que o nosso projeto reconhece. Vamos voltar ao models.py e criar os nossos modelos aqui. É um modelo chamado recado, com esses campos. Você pode ver que tem um modelo chamado seguidor, que é que usuário segue que usuário.
porque tem um relacionamento N para N entre recado. Está lá o autor, né? Então, aqui nós temos o campo AltUser, que é Foreign Key. Bom, está criado. O que a gente faz agora? Vamos chamar o manage.py e preparar as migrações. Make Migrations é o nome da aplicação. Com isso, ele vai criar um script dentro de Migrations que vai fazer a migração do nosso modelo. Cada vez que você alterar o modelo, tem que rodar um Make Migrations. Para sincronizar o modelo com o banco, a gente vai fazer o que a gente já fez antes. Python manage.py. Aqui. Migrate. Agora ele migrou todas as migrações pendentes, que eram só as nossas. Se a gente der um /dt, nós vamos ver que tem mais duas tabelas lá dentro. Quadro recado, quadro seguidor. E usando /d+, a gente pode ver o esquema dessas tabelas. Ó, quadro recado, está aqui os campos, índices, tudo. Né? E quadro seguidor. A gente vai ver o esquema do quadro seguidor, que é a tabela associativa desse relacionamento. Para usar a aplicação administrativa do Django, a gente precisa de um superusuário. Então eu vou usar o manage.py para criar um superusuário. Create super user. Vou botar o nome admin. O e-mail qualquer um, porque eu não vou utilizar nada de e-mail. E uma senha. Eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai reclamar, mas a gente pode forçar a senha. Tá vendo? Ok. Criei um superusuário. Então agora, se eu quiser, eu posso abrir a aplicação administrativa. Python manage.py run server para rodar o servidor. E a aplicação administrativa, que é uma daquelas aplicações que está instalada, já está disponível para a gente. Eu entro aqui, vamos no browser para ver a aplicação. Aqui é a aplicação inicial dele. Eu vou aqui botar /admin. Pronto, entrei. Isso aqui é cache do browser, tá? Então vou botar aqui admin, a senha que eu escolhi e pronto. Eu agora estou na aplicação administrativa. Isso aqui é o Bitwarden, fica botando um monte de coisa aqui. Eu tenho grupos e usuários. Posso adicionar usuários aqui se eu quiser. E vai gravar naquela tabela do Django que eu uso. Então eu vou criar 2 usuários. Fulano. A senha ele reclama, quer ver? Ó, se eu tentar botar uma senha qualquer aqui, por essa interface aqui eu não consigo. Ele vai reclamar da senha. Quer ver? Ó? Olha só o que acontece. Ele reclama e não deixa botar. Então, gera uma senha e salva ela para você não esquecer. Tem vários geradores de senha aí, o próprio Chrome te sugere senhas. Tá aqui, botei uma senha complicada. Ok, e salvei. Ótimo. Você pode botar mais dados, complementar, mas isso não interessa aqui agora não. Eu vou criar um outro usuário, Beltrano. O Beltrano vai seguir o fulano, para eu poder ver as mensagens, como vão ficar. Botei a mesma senha nos dois, está aqui, criado. Esse sistema de segurança já vem por default no Django. E aqui na aplicação admin, eu posso registrar os meus modelos para que eles apareçam lá na aplicação. Então, por exemplo, from models import recado seguidor. E eu vou registrar os dois aqui. Com isso, além do usuário e grupo, vão aparecer o recado e seguidor lá. Olha lá, registre recado. Está lá. E agora, registre seguidor. Pronto, salvei. O servidor de desenvolvimento já atualiza, tá vendo? Eu não preciso parar e rodar novamente. Se eu der um refresh aqui, já aparece recado, seguidor. Tá lá. Então eu posso criar recados agora. Eu vou criar um recado para cada um aqui. Vamos lá.
Vou botar qualquer coisa, isso é tudo cache do browser, tá? Vamos lá. E o usuário vai ser o fulano, viu que tem ele bota uma tabelinha? Legal, né? Vou botar um recado agora, um outro recado aqui. Qualquer coisa aqui, só para não ficar ruim. E vou botar agora o Beltrano. Então, cada um postou um recado. Eu vou botar o seguidor aqui. Vou botar, ó, usuário seguidor Beltrano, usuário seguido fulano. Então, Beltrano segue fulano. Pronto. Agora eu vou mostrar para vocês o shell, python manage.py shell. Aqui eu posso testar as minhas queries. Ó, importei meus modelos. E vou fazer agora, ó, recado objects all. Ele está mostrando todos os objetos recado que existem. Mas não está mostrando o conteúdo. Então eu posso fazer assim, ó, R1 igual recado objects, get, id igual a 1. Toda a entidade tem id. R1 título. Está lá, apareceu o título do recado 1. Eu também posso pegar, por exemplo, eu vou importar os modelos do Django, a classe user. Eu vou pegar todos os recados de um usuário, por exemplo. Olha lá, o fulano igual os objetos get, pk ou id, tanto faz, igual a 2. E vou fazer um for para imprimir os recados daquele usuário. Ó, criei um query set lá e rodei. A query que nós vamos fazer, ela implica também trazer os recados de quem você segue. Então vou criar um outro usuário aqui, o Beltrano. Vou criar uma variável com esse usuário. E agora vou pegar todo mundo que ele está seguindo, tá vendo? Você tem que estudar o modelo para saber o que eu estou fazendo aqui. Isso está bem explicado no PDF. E esse for aqui, ó, mostra os recados de quem ele está seguindo. Tá vendo? É exatamente a query que nós vamos ter que botar na nossa página índice. Agora, para terminar, a interface de usuário. No nosso PDF, a gente vê que ela é baseada em views e templates. E aqui está como é que a gente cria uma interface de usuário. Eu estou no views aqui da minha aplicação, não tem nada, tá? E essa aqui vai ser a minha interface de usuário. As várias views que eu tenho. Na verdade, a view é como se fosse um controller, tá? Eu estou usando o login required e aqui tem uma função view. Com o login required, para acessar qualquer uma dessas URLs, tem que estar logado. Aqui, incluir, tá vendo? Tem várias coisas. E aqui eu estou chamando um template, como vocês estão vendo. As views usam templates, então eu tenho que criar uma pasta de templates na minha aplicação. Como eu vou usar login, eu vou também criar um template de registration. Aqui, registration, que é para usar os templates para as funções administrativas, por exemplo, login de usuário. Bom, eu já coloquei os templates lá, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Eu tenho, da minha aplicação quadro, tem esses templates aqui, por exemplo, página índice. Isso aqui é a linguagem de template do Django. Parece muito com Angular, tá? Aqui tem para incluir o formulário de inclusão e aqui os detalhes dos recados. E registration, uma página, um template de login aqui, para a aplicação do Django de login. Agora eu vou criar a configuração das URLs da minha aplicação, urls.py. Assim ele vai saber para onde mandar dependendo da URL. Está aqui, ó. O padrão para onde ele manda, qual é a view que ele invoca. Feito isso, né, eu já tenho as URLs da aplicação, agora eu tenho que colocar isso nas URLs do projeto. Se a gente entrar no urls.py do projeto, só tem o admin lá. Agora tem a minha aplicação, eu estou incluindo a minha login ali também.
No settings.py eu tenho que fazer algumas coisas para poder funcionar. Primeiro eu tenho que dizer onde é que estão os templates. E aqui nesse templates, dirs, eu vou colocar base dir, que representa o diretório da aplicação, barra templates. Então ele vai saber que todos os templates da aplicação estão lá. Tem mais algumas coisas que tem que colocar no settings.py. No PDF eu explico. Login redirect e outras coisas mais que a gente vai precisar. Logout redirect. Como eu uso data e hora, também preciso da configuração de time zone, para ele saber como formatar data e hora. A aplicação está pronta. Né? Botei para rodar aqui com o RAM Server. E agora eu vou fazer um login como Beltrano. Botar a senha do Beltrano aqui. Pronto. Está aqui. O Beltrano está mostrando os recados dele. Esse é ele que criou, então aparece o link de exclusão. E esse é de quem ele está seguindo, não aparece link. E ele pode incluir novo recado se ele quiser. Está aqui. A aplicação está pronta. A última coisa que eu quero falar é sobre testes automatizados. O Django tem um mecanismo de testes E2E que não precisa subir servidor. Então a gente abre o arquivo testes.py da aplicação e coloca o nosso teste aqui. No PDF eu explico como cria esse teste. O que ele está fazendo, está criando 2 usuários, não se preocupa que isso é um banco de dados de testes, não vai afetar seu banco de dados. Fazendo um seguir o outro e testando se tem tudo certinho na página índice. Com Python manage.py aqui, teste. O nome, não precisa nem botar o nome da aplicação, ele já testou. E aqui eu vejo, eu mandei imprimir o que ele está recebendo só para eu conferir, e eu vejo que o teste rodou ok. Pronto, teste automatizado, pronto.